Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui no Portal do José, estarem fazendo nosso portal chegar em tantos lugares, muita gente fora do Brasil. Você que está se inscrevendo agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o protocolo você já conhece, né? Vou pedir para você dar joinha, compartilhar os nossos vídeos, mandar os comentários, porque aqui são sempre lidos, são sempre considerados. E você que está chegando, não esqueça também de dar uma pesquisada no nosso portal, ver as entrevistas que nós fizemos com várias personalidades brasileiras. Eu tenho certeza que algumas delas você vai se identificar, você vai ter muitas coisas interessantes para ouvir dessas pessoas nos nossos papos. E hoje no nosso programa, como nós fazemos todas as sextas-feiras, é dia de fazer uma resenha dos principais acontecimentos e também da live do presidente da República, que sempre realiza às quintas-feiras. Hoje não tem nada para comentar. Ele utilizou o horário, como tem feito ao longo da semana, para fazer campanha eleitoral para os seus indicados, as suas preferências. E o que nós vamos verificar após as eleições é que todos cairão em desgraça. Aonde o presidente da República está se aproximando, as candidaturas estão se desintegrando. A gente vai conferir isso depois das eleições, então não quero entrar aqui, aprofundar muito nesse tema, porque o que chama mais atenção no momento são as falas insanas e irresponsáveis do presidente da República, que está gerando capas de revista no Brasil, fora do Brasil, e preocupações internas institucionais, sobretudo no momento que o império trincou, o império rachou, o império está em conflito. Me refiro às coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos e os desdobramentos que terão aqui no nosso país. Em primeiro lugar, em relação às falas do presidente da República, é muito importante ressaltar que as Forças Armadas estão começando a ficar muito incomodadas. E um sintoma muito sério disso foi a fala do comandante do Exército, o general Pujol, que colocou a bola no centro do gramado e mandou o aviso, mandou a letra, como diz o poeta, né? Ele disse, olha, Exército, Forças Armadas, são instituições que são garantidoras da soberania do povo, da soberania da Constituição, e não instituições que estão subordinadas aos devaneios de qualquer idiota. Ele não falou assim, mas para quem é bom entendedor, poucas palavras bastam. Ele fez sublinhou que os militares que estão dentro do governo Bolsonaro estão ali por razões particulares, ninguém representa absolutamente nada, ou seja, outra luva de pelica. Ele quis dizer o seguinte, ó, quem está lá para ganhar o seu dinheiro. Não tem interesse nacional, não tem nenhuma justificativa, não tem nenhuma lógica. O pessoal está querendo botar grana no bolso. Mais uma vez, para quem é bom entendedor, né, essas letrinhas do general Pujol foram muito bem interpretadas. O que está acontecendo no Brasil, essa maluquice mental do presidente, que é também a das pessoas que estão com ele conectadas, né, tem uma razão muito interessante. Nos Estados Unidos, nós temos lá o mentor dessa gente aqui no nosso país, que está passando muitas dificuldades, perdeu as eleições nos Estados Unidos e está criando uma fissura, criando uma fratura. Os americanos eles estão vivendo a situação como há muito tempo eles não viviam, desde a Guerra Civil, a Guerra de Secessão, onde dois lados estão absolutamente se radicalizando e lá as armas são disponibilizadas para todos, né, na maior parte dos estados, então a situação está muito tensa. Hoje aconteceu o seguinte, os jornais amanheceram com essa notícia aqui, que os órgãos que cuidam da inteligência institucional nos Estados Unidos, o Departamento de Segurança Interna, identificou que não houve fraude nos Estados Unidos, o que não é segredo para ninguém. Vocês imaginem um país como os Estados Unidos, depois do 11 de setembro, onde tem câmera por todos os lugares, tem fiscalização por todos os lugares, sistemas, organizações, métodos que fazem com que algumas situações não possam passar despercebidas, sobretudo numa eleição presidencial. Vocês imaginem se é possível ter fraudes em larga escala nesse tipo de sistema. Mas o Trump continua a fazer esse tipo de discurso. E aqui no Brasil, a gente vai vendo todas as pessoas que estão comungadas com esse tipo de pensamento dando eco. Só que tem muitas estruturas que são remuneradas aqui no Brasil. Isso foi identificado pela ferramenta Bot Sentinel, né? O Sentinela, um site de sentinela que está rastreando todo tipo de robô
que estava envolvido com a eleição norte-americana e pegaram 3 mil aqui no Brasil que estão fazendo a disseminação de notícias falsas. O Serviço de Inteligência norte-americana já identificou isso. Quando o Biden assumir, provavelmente esses grupos terão algum tipo de prestação de contas a prestarem lá ao governo norte-americano, mas isso é um sintoma de algo que está acontecendo que a gente poderia pegar, por exemplo, como metáfora, né? Utilizando aqui o nome da banda já extinta no Brasil, o João Penca e seus Miquinhos Amestrados. Tinham canções muito alegres, muito reverentes, né? Pois bem, vocês imaginem se o João Penca, o Donald Penca, ele é preso, ele é retirado do poder, o que acontece com seus miquinhos amestrados aqui no Brasil? Eles ficam sem direção. Cada um faz o que quer, cada um fica mais doido do que o outro. Enfim, é o que está acontecendo no Brasil. Esse pessoal está totalmente amalucado e a partir da figura do presidente da República que está vendo que em 2022 a vida dele vai ser infernal. Porque tudo aquilo que ele conseguiu esconder em 2018, de ter sido eleito, inclusive, num momento de muita paixão, né? Paixões, raivas, sentimentos diversos, né? Isso não acontecerá em 2022, onde os fantasmas serão todos expostos. O que a família fez, como eles arrecadaram dinheiro, como eles construíram patrimônio, quem é que trabalhou em algum lugar com carteira assinada na vida, enfim, isso tudo vai vir à tona. O discurso moralista com a prática no dia a dia, os desmandos, as coisas todas que eles têm feito o tempo todo. Então o cenário está muito ruim para essa gente, para esse tipo de pensamento, e hoje as coisas vão se agravando umas sobre as outras. A China, nessa sexta-feira, acabou de reconhecer também Biden como futuro presidente norte-americano. E chinês é muito prudente, porque eles estão no tabuleiro de xadrez, né, do jogo estratégico mundial, e eles aguardaram mais alguns instantes para ver o que ia acontecer. Então, só depois que eles tiveram informações e o entendimento que Biden será o presidente de forma irreversível, aí eles prestaram um apoio. A tendência é as outras nações, a partir dessa iniciativa, começarem a fazer isso também. Então, o tabuleiro geopolítico vai ficar muito misturado, vai ficar muito difícil. É difícil uma pessoa, inclusive, que seja da área da ciência política, cravar o que vai acontecer. Nós todos temos que ter muita humildade nessa hora, porque, como eu disse a vocês, é um grande jogo de xadrez com múltiplos jogadores, cada um com uma mentalidade, com um desejo oculto, uma intenção, um interesse, existem motivações por trás dos jogadores, enfim, a gente não consegue adivinhar tudo que vai acontecer, mas a gente já consegue enxergar coisas que estão acontecendo. E o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje é uma grande fratura, cujas consequências nós não sabemos. Bom, o bom, se é que a gente pode dizer isso, né, é que todo processo de quebra de ordem faz surgir uma nova ordem. Eu mostrei para vocês no nosso vídeo anterior o que aconteceu na Argentina, Chile, Bolívia. Haverá eleições no Equador em 7 de fevereiro. Tudo indica que as forças progressistas ganharão as eleições também no Equador. O Brasil está passando por essa ebulição. Na Colômbia também temos grandes ebulições também. Então, os Estados Unidos terão muitas dificuldades para lidar com esse tabuleiro aqui na América Latina. E como muita gente que segue o nosso portal aqui também é fã do Belchior, muita gente pediu para eu comentar mais algumas coisas da obra do Belchior, né? E eu não poderia deixar de lembrar para vocês, vou até colocar na descrição desse vídeo, a canção Voz da América. Lembrando que o Belchior era um latino-americanista e era também um filósofo. E nessa canção, que é uma canção belíssima, para quem não conhece, eu vou colocar para vocês clicarem e ouvirem, é inspiradora. Ele diz o seguinte, só um trecho. El Cóndor passa sobre os Andes e abre as asas sobre nós. Na fúria das cidades grandes, eu quero abrir a minha voz. Cantar como quem usa a mão para fazer um pão, colher alguma espiga, como quem diz no coração, meu bem, não pense em paz, que deixa a alma antiga. Gente, é muito interessante, vale a pena você escutar a letra, como eu disse a vocês, ela faz com que
nós passemos a acreditar que as mensagens dos poetas, né, a inspiração positiva, a solidariedade, o sentimento de irmandade, o bem, ele acaba vencendo. Claro que muitas vezes a gente tem que trabalhar bastante para que esse bem chegue, né? Mas aqui no Brasil nós estamos passando por essas situações todas e, como eu disse a vocês, que os candidatos de Bolsonaro, eles terão muitos percalços. Um amigo meu da Bahia mandou esse vídeo aqui que eu quero compartilhar com vocês para vocês verem como é que os miquinhos amestrados aqui, eles ficam no desespero. Esse aqui é o candidato do Bolsonaro lá para a cidade de Vitória da Conquista. E ele saiu com uma pérola que mostra bem como é que são as plataformas do bolsonarismo, né? E vou passar só um trechinho para vocês verem até onde vai a imaginação dessa gente. Vamos lá. Não somos favoráveis ao aborto, nós somos favoráveis à vida. É por isso que nosso plano de governo irei criar o Hospital da Criança com serviço de urgência e emergência através de helicóptero. A vida é o principal direito que nós temos. Só quem defende o aborto é aquele que já nasceu. Precisamos... É uma frase socrática, né? Aristotélica, né? Só defende o aborto aquele que já nasceu. Então, vocês tirem as conclusões. E para dar nossa diquinha cultural também, que muita gente pede, né? Eu não tenho livraria, gente, mas só para indicar uma leitura, que é um negócio muito difícil também, né? Porque às vezes você gosta de um livro e a pessoa vai e detesta. Mas esse aqui, olha, esse aqui eu quero recomendar. É um livro chamado Asas da Loucura, de um americano chamado Paul Hoffman, que fala sobre os Santos Dumont. Gente, se vocês lerem isso aqui, vocês vão ver que brasileiro era esse chamado Santos Dumont. Que figura era essa? Eu não vou fazer aqui uma resenha do livro, porque ele é tão espetacular que você, quando começa a ler ali, você já engata e vai embora, né? Então, com essas palavras aí do nosso papo de hoje, eu fico por aqui. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês. Gente, um grande abraço, bom final de semana. Você que já está assistindo depois do final de semana, espero que você tenha tido um bom final de semana. Você está assistindo antes das eleições, pense bem o que você vai fazer com o seu voto. Recomende, faça a campanha, indique a pessoa que você acredita que seja uma pessoa legal para um amigo, enfim. Não deixe passar em branco e nem deixe com que pessoas que estejam ligadas a essa onda obscurantista, que elas consigam se reproduzir e continuem cada vez mais a ter o monopólio de algumas áreas da informação, né? Gente, eu fico por aqui, um grande abraço e salve João Penca e seus miquinhos amestrados, os originais. Tchau!